Em 2002, a OMS estimou que existam 37 milhões de pessoas cegas e 124 milhões de pessoas com deficiência visual grave no mundo. Se considerarmos as 153 milhões de pessoas com deficiência visual devido a erros refrativos não corrigidos, teremos 314 milhões de pessoas no mundo com alguma deficiência visual. Erros refrativos, miopia, hipermetropia. Calcula-se que aproximadamente 82% de todas as pessoas cegas elas tenham idade de 50 anos ou mais, e que no ano de 2020 existirão 54 milhões de cegos com idade igual a 60 anos. Mais de 50 milhões de cegos estarão em países em desenvolvimento. A prevalência da cegueira ela é maior em mulheres e nas áreas rurais de países em desenvolvimento. Então, aqui, no ano 2020, que foi ano passado, nós já tínhamos 54 milhões de cegos com idade de 60 anos ou mais, sendo que 50 milhões nos países em desenvolvimento, ou seja, apenas 4 milhões nos países desenvolvidos. Então, aí a gente pensa que existe uma forma de se tratar a doença, já que em países desenvolvidos ela é bem menos, é bem inferior aos países em desenvolvimento. O impacto negativo na qualidade de vida do idoso devido à incapacidade visual, porque ele requer constante ajuda da família, dos amigos, de serviços comunitários de apoio. Os dados sobre cegueira em idosos no Brasil são escassos, assim como qualquer doença, os dados no Brasil são escassos. Mas a prevalência de cegueira varia de 0,8% a 6,8% de pessoas com mais de 65 anos. Então, em alguns estudos é de 0,8%, em outros varia até 6,8% de prevalência de cegueira em pessoas com mais de 65 anos. Quais são as principais causas de deficiência visual no idoso? A catarata senil, o glaucoma, degeneração macular relacionada à idade e a retinopatia diabética. Lembra que vimos na aula passada que a diabetes ela causa lesão ao nervo óptico, então ela vai causar lesão à retina também, e aí ela causa uma retinopatia diabética, que pode levar à cegueira, inclusive ser irreversível. As ametropias não corrigidas, ou seja, hipermetropia, miopia, etc., se não for corrigido, seja pela falta de óculos receitados, pela ausência de prescrição ou uso de óculos desatualizados, são também uma importante causa de deficiência visual na população idosa. Vamos falar um pouco sobre o que é o glaucoma. Glaucoma é uma doença ocular hereditária, ou seja, ela passa de pai para filho. Ela é uma doença genética, herdada dos seus pais, degenerativa, ou seja, ela vai causar uma degeneração em algum local, no caso no nervo óptico, e ela é progressiva, ou seja, uma vez que ela começa, não tem como mais voltar atrás, ela só vai progredindo para frente, não tem como mais se corrigir depois que ela acontece. Ela só vai aumentando e piorando o quadro. E é causada principalmente pelo aumento da pressão intraocular, o que vai levar a uma lesão no nervo óptico. O nervo óptico, que é responsável por pegar as informações do ambiente e levar para o cérebro, onde essas informações vão ser codificadas e gerar uma imagem. Quando existe uma lesão nesse nervo óptico, leva-se a uma perda da visão. O glaucoma acontece uma lesão nesse nervo devido ao aumento da pressão do olho. Aqui podemos ver aqui, as setinhas representando que a pressão está aumentada dentro do olho. Em geral, ela não apresenta sintomas inicialmente. É uma doença silenciosa e não é reversível. Ou seja, depois que ela começa, não dá para reverter os danos causados. Mas ela pode ser tratada com colírios, laser ou intervenção cirúrgica quando for necessário. O tratamento ele estabiliza a doença, ele para a doença e evita que o paciente progrida para uma cegueira permanente.
Após a catarata, o glaucoma é a segunda causa de cegueira, sendo, porém, a principal causa de cegueira irreversível. A catarata, muitas vezes, ela é reversível, o glaucoma não. Uma vez que existe lesão ao nervo óptico, não existe mais forma de reverter e a cegueira, então, ela é permanente e irreversível. O glaucoma é definido pela presença de alterações do campo visual, características de lesão das fibras do nervo óptico, acompanhados ou não de aumento da pressão intraocular. É a principal causa de cegueira irreversível e corresponde a 20% das pessoas cegas no mundo. A prevenção de cegueira por glaucoma ela é realizada com uma detecção precoce dos casos e o tratamento oportuno, seja ele clínico ou cirúrgico. Não existem atualmente técnicas para a triagem de glaucoma que possam detectar todos os casos. Enquanto não se descobre o melhor meio de detectar o glaucoma, a medida da pressão intraocular e o exame do disco óptico são os métodos utilizados de rotina para detectar alterações na população. Portanto, deve-se considerar a utilização desses exames que nós vimos, medir a pressão intraocular e observar o disco óptico, deve-se considerar sua utilização como rotina em idosos, já que a frequência do glaucoma da faixa etária dos idosos é muito maior. Isto é, o risco de apresentar glaucoma aumenta com a idade e todos os indivíduos sob suspeita devem ser encaminhados para exames apurados. Então, já que a gente não tem como fazer uma triagem da glaucoma, então o ideal seria que todos os idosos acima de 45 anos, né, pessoas acima de 45 anos, principalmente os idosos acima de 60 anos, fossem investigados para a presença de glaucoma. Isso visando detectar precocemente para que ele possa ser paralisado e a doença não evolua para a cegueira permanente. Então vamos entender o que causa o glaucoma. Aqui nós temos o olho, né? O cristalino, a córnea. Para lubrificar essa parte de dentro aqui e manter a pressão, existe um fluxo de um líquido que a gente chama de humor aquoso. Esse líquido ele é drenado para ser reabsorvido. No glaucoma existe uma obstrução desse dreno, ou seja, com a obstrução do dreno, o humor aquoso começa a se acumular aqui dentro, o que vai aumentar a pressão intraocular e vai causar lesão desses nervos de vasos e do nervo óptico. Olha aqui uma explicação. O humor aquoso, o corpo ciliar, ele produz um líquido chamado humor aquoso. Esse líquido ele vai circular e lubrificar a área destacada. Ele vai circular entre a córnea, o cristalino, a íris. Depois que ele circula e lubrifica, ele é escoado como se fosse um ralo para fora pela malha trabecular. Quando acontece o problema? Quando há uma falha na drenagem desse líquido, existe aqui, por exemplo, uma obstrução dentro do olho, a pressão aumenta, o que vai comprimir o nervo óptico. É como se aquilo tivesse aqui, aquele líquido está se acumulando aqui e não está conseguindo ser drenado. Então, acumula líquido que vai fazer uma pressão e vai gerar uma lesão ao nervo óptico. O nervo óptico, ele carrega a informação visual até o cérebro. Quando ele é comprimido, suas células nervosas vão morrendo lentamente, o que vai resultar, por fim, numa perda visual irreversível. Tá? Então, você vai estar enxergando assim, depois vai perder um pouquinho do nervo, vai enxergar assim, perde mais um pouquinho do nervo, vai passar a enxergar assim. E é irreversível. Esse processo nunca vai voltar. Uma vez que está assim, o paciente nunca mais vai voltar a enxergar novamente. A maioria dos glaucomas ela pode ser prevenida. Tipo de pior prognóstico é o glaucoma neovascular, causado por diabetes descontrolada. Nós vimos na aula passada, né, gente? Diabetes causa cegueira.
A diabetes é uma das principais e pior causas de, de glaucoma, que pode levar à cegueira permanente. Dos 3.786 prontuários avaliados no estudo, ficaram cegos 70,3% dos pacientes que tinham glaucoma secundário e 44,1% daqueles com glaucoma primário ficaram cegos. Com 71,3% dos casos, o glaucoma primário de ângulo reto é o tipo de maior incidência. As principais causas de glaucoma secundário: traumas, acidentes, e o glaucoma neovascular, causado por doenças como hipertensão e diabetes. Então, o glaucoma é uma subida na pressão intraocular que vai causar uma lesão no nervo óptico. Quais pessoas estão diante de um risco maior de desenvolvimento do glaucoma? Homens e mulheres acima de 40 anos, pessoas da raça negra devido a uma predisposição genética, portadores de alto grau de miopia, indivíduos com pressão intraocular elevada acima de 21 milímetros de mercúrio, pessoas que usam esteroides, corticoides, por longos períodos, então aí anti-inflamatórios corticoides, por longos períodos. E história familiar de glaucoma também pode predispor uma pessoa a desenvolver glaucoma ao longo da vida. E os sintomas? Na maioria dos casos, o glaucoma é uma doença assintomática no início, ou seja, não apresenta nenhum tipo de sinal ou sintoma. A perda visual perceptível, ela só ocorre em fases mais avançadas do glaucoma, quando ocorre o comprometimento da visão central. Com o avanço do glaucoma, o campo visual vai se estreitando progressivamente até se transformar numa visão tubular, como se o paciente estivesse enxergando dentro de um tubo, dentro de um rolo. Infelizmente, até 40% da visão pode ser perdida sem que os pacientes tenham qualquer tipo de percepção, sem que os pacientes percebam. E sem tratamento adequado, o paciente vai ficar cego. Isso só reforça a necessidade de consultar um oftalmologista regularmente para que seja diagnosticado precocemente a doença, já que essa doença ela não tem sintomas. A visão tubular é o que está representado aqui nessa foto. Ó. O paciente passa a enxergar como se fosse dentro de um tubo, dentro de um cano. A visão comum e a visão tubular, ou perda parcial da visão causada pelo glaucoma. No entanto, em casos muito raros, mais raros, como no glaucoma agudo de ângulo fechado, os sintomas podem incluir dor intensa nos olhos e ao redor dos olhos, dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, problemas de visão, dificuldades para enxergar no escuro, náusea e vômito, aumento da pupila, que é a parte preta do olho, bem central no meio da íris, no meio da parte colorida do olho, visão turva e embaçada, observação de arcos em volta das luzes. Quando você olha para a luz, você vai enxergar arcos em volta das luzes. E uma diminuição da visão periférica. O glaucoma tem tratamento? Tem, mas ele não tem cura. O glaucoma não pode ser curado, mas ele pode ser controlado e que vai impedir que ele evolua para a cegueira, se ele for diagnosticado e tratado no estágio inicial. O tratamento de glaucoma ele vai incluir medicamentos, cirurgia ou uma combinação dos dois, medicamento mais cirurgia. Embora os tratamentos eles possam prevenir a perda irreversível da visão, eles vão impedir a cegueira irreversível, eles não revertem os danos já causados pelo glaucoma. Por isso, o diagnóstico e o tratamento do glaucoma devem ocorrer o quanto antes. Então, apesar dos tratamentos eles controlarem, eles não vão reverter a perda já acontecida. Então, não vamos deixar chegar, o ideal é que não chegue a esse ponto aqui que nós estamos vendo aqui, porque a pessoa vai enxergar assim para o resto da vida. Nunca, jamais uma pessoa vai voltar a enxergar novamente depois de ter tido alguma perda do nervo já devido ao glaucoma. Segundo o consenso da Sociedade Brasileira de Glaucoma, o tratamento inicial deve ser o medicamento.
Esse tratamento ele vai estabilizar a doença, evitar uma progressão dos danos por meio de redução da pressão intraocular. Lembra lá que nós vimos que a pressão intraocular é o que causa a lesão do nervo óptico? Então, as medicações, as cirurgias, elas vão visar diminuir a pressão intraocular. Quando os medicamentos não alcançam resultados desejados ou eles têm efeitos colaterais intoleráveis, o oftalmologista pode indicar uma cirurgia. Embora alguns pacientes, após a cirurgia, possam parar de usar os medicamentos, muitos pacientes continuam a usar medicamento para o tratamento de glaucoma após a cirurgia. Nesse caso, só o oftalmologista pode determinar se ele vai continuar com a medicação ou se ele pode suspender a medicação após o procedimento cirúrgico corretivo. O tratamento da redução da pressão intraocular, ele visa estabelecer um nível seguro de pressão, que vai evitar com que os danos progridam e causem a cegueira. Essa pressão, ela é chamada de pressão-alvo. É uma pressão que a gente vai querer alcançar nos pacientes que têm glaucoma. A determinação da pressão-alvo é feita pelo médico e deve ser individualizada para cada paciente. Então, a pressão-alvo de um paciente vai ser diferente da pressão-alvo de outro paciente. E vai levar em conta fatores como a gravidade do glaucoma, a idade do paciente, história familiar, a raça e a espessura da córnea do paciente. Esses medicamentos para tratamento de glaucoma, eles podem ser em forma de colírios ou medicamentos por via oral, comprimidos. Os colírios eles são mais utilizados. No entanto, quando os colírios não controlam a pressão, os comprimidos podem ser prescritos para um uso combinado. Alguns medicamentos para glaucoma eles podem causar dor de cabeça ou efeitos secundários, como ardor, ardência nos olhos, queimação e vermelhidão, visão embaçada, alteração na respiração e a boca seca. Alguns medicamentos para glaucoma podem causar esses efeitos colaterais. Ok, e aí vamos para a catarata. Catarata senil que tem a ver com senilidade, né, com idosos, é a opacidade do cristalino, que dificulta a penetração dos raios luminosos, provocando uma deficiência visual. A catarata é a principal causa de cegueira no mundo. Segundo a OMS, cerca de 20 milhões de cegos por catarata existem no mundo. E isso é a causa de 48% de todas as causas de cegueira. Então, quase metade das causas de cegueira no mundo é causada por catarata. A catarata senil é um problema de saúde pública devido ao grande número de pessoas que têm a doença. E a cada ano ele só aumenta e demanda intervenção cirúrgica, cirurgia. É a causa mais importante de cegueira curável, porque a cirurgia ela reverte a cegueira e existe uma tecnologia apropriada para o tratamento. A cirurgia de catarata é a intervenção mais efetiva para reabilitar visualmente os idosos. A maioria dos idosos que têm a catarata e são deficientes visuais, eles não sabem que eles podem ser curados por uma cirurgia, ou então eles não se motivam a procurar um tratamento. Eles não sabem, ou então acham que não tem mais jeito e acabam não procurando pela cirurgia. Os principais fatores que estimulam a procura pelo tratamento são conhecer alguém que já se submeteu à cirurgia com sucesso, ter acesso fácil aos serviços oftalmológicos ou quando um profissional de saúde informa ao idoso o que é catarata e como ela pode ser tratada. Aqui nós temos uma imagem, né, que demonstra o que é a catarata. O cristalino é como se fosse uma lente e ele é um vidro bastante transparente que faz com que a luz seja refletida dentro dos olhos. Na catarata existe uma opacificação desse cristalino, ou seja, é como se fosse um vidro embaçado. Quando você vai ao banheiro, embaça o vidro do seu espelho. Isso é viver com catarata. O cristalino ele fica embaçado, o que impede a visão, o que impede com que os raios luminosos penetrem no olho.
A catarata é uma denominação dada a qualquer opacidade do cristalino que não necessariamente vai afetar a visão. É a maior causa de cegueira tratável nos países em desenvolvimento. Segundo a OMS, cerca de 45 milhões de cegos no mundo, dos quais 40% são devidos à catarata. Podemos então classificar as cataratas em congênita, que é aquela doença que vai aparecer nos bebês, né? A doença que o bebê já vai nascer com a doença. Em caso, por exemplo, de toxoplasmose ou rubéola, pode acontecer catarata. Aparecimento precoce ou tardio e cataratas adquiridas, onde incluímos todas as demais formas de catarata, inclusive as formas relacionadas à idade, aos idosos. De acordo com a localização, ela pode ser nuclear, cortical ou subcapsular. E de acordo com o grau de opacidade, pode ser incipiente, madura ou hipermadura. O que causa a catarata? O que causa essa opacidade? As causas não são bem definidas, ou seja, não existe ainda muito uma associação exata dizendo exatamente qual é a causa da catarata. Porém, alguns estudos eles vão revelar uma associação de catarata à idade avançada. Sendo assim, estima-se que 10% da população norte-americana tem catarata e que essa prevalência vai aumentar em 50% se for 65 a 74 anos, enquanto em pessoas acima de 75 anos a incidência da catarata aumenta para 75%. Então, acima de 75 anos, os idosos eles têm 75% de chance de ter catarata. Alguns fatores eles podem provocar ou acelerar o aparecimento da catarata, como medicamentos, os esteroides, substâncias tóxicas como a nicotina, o cigarro, doenças metabólicas como diabetes, megalactosemia, hipocalemia, hipertiroidismo, doenças renais, traumas, acidentes, radiações ultravioleta, raio-x, doença ocular, miopia, uveíte, pseudoesfoliação, cirurgia intraocular prévia, quem já fez uma cirurgia, infecção durante a gravidez, toxo, rubéola, fatores nutricionais, desnutrição. Então, esses fatores eles podem ou provocar ou acelerar o aparecimento da catarata nas pessoas. Portanto, como prevenção, a educação tem papel relevante a fim de prevenir os fatores de risco e também que as pessoas saibam que a catarata ela tem tratamento. Isso também vem de uma boa educação que os pacientes vão receber. Sabedores de que a população de terceira idade tem tendência a aumentar, não somente no Brasil, como também em todo o mundo. Já vimos que as pessoas na terceira idade elas estão aumentando. Então, consequentemente, as doenças relacionadas também vão aumentar, como a catarata, por exemplo. No olho normal, o cristalino ele é transparente. No olho com catarata, o cristalino se torna opaco, como aqui nessa visão desse olho que estamos vendo aqui. Olho normal e um olho com catarata. Podemos ver aqui que nessa parte aqui da pupila o cristalino está opacificado, está opaco. Cristalino normal transparente, aqui está o cristalino, e o cristalino com catarata opacificado, ele fica opaco. E aqui temos um exemplo de catarata congênita, né? Um bebê que nasceu com catarata por algum motivo. Qual é o tratamento da catarata? O único tratamento é o cirúrgico, é a cirurgia. E ela consiste em substituir o cristalino opaco por próteses denominadas de lentes intraoculares. Toda vez que a qualidade de vida de um portador esteja comprometida, ou seja, que existam limitações nas atividades que essa pessoa realizaria habitualmente, a cirurgia vai estar indicada. Então, aqui nós temos uma córnea, né? Vai ser feita uma incisão, remoção da camada do cristalino que esteja opaca e no lugar vai ser colocada uma lente intraocular. Esse aqui é um exemplo da lente intraocular que vai ser colocada e vai ficar lá, tá? Não é aquela lente que a gente consegue tirar. Ela é colocada e ela permanece no olho.
A cirurgia, um olho com catarata, é feito um corte aqui, retirado o cristalino doente e implantado uma lente no local. E aí vai ficar com uma lente no local onde está o olho que estava opaco. Ok, galera? Então, vamos assistir aos vídeos, realizar as atividades e qualquer dúvida é só tirar a dúvida com o professor. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.